Setembro 10. Isaías 6, verso 1 a 7, verso 25. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobrindo o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, nem entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jazube, e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas 2 brasas apagadas, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos. Então, colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais acontecerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital, Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei, Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital, Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei, Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Depois, o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acás: peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acás, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dá um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel,
Pois, antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos 2 reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria, e eles o cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia, o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Síria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim, haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos que hoje valem 1000 peças de prata se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali, bois e ovelhas pastarão. 2 Coríntios 11, versos 16 a 33. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas, se o fizerem, aceite-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria, uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas. Faria o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevam a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato. Eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com muita dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado que a indignação não me consuma? Portanto, se devo mergulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Salmo 54, versos 1 a 7. Ao regente do coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que os gifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós.
para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica, pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar, eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio, o Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles, destrói-os como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário, louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom, pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. Provérbios 23, versos 1 a 3. Quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo.